Prince from Zimbabwe. Príncipe do Zimbábue. Olá, Pastor Chris. Li 2 relatos diferentes do mesmo incidente na Bíblia. A história é sobre a figueira que foi amaldiçoada por Jesus em seu caminho para Jerusalém quando ele foi até ela para comprar figos. Marcos e Lucas deram relatos diferentes do que temos em Mateus. Por quê? E qual é o seu significado para mim e o que Deus quer que eu saiba? Em um incidente, disse que a árvore murchou instantaneamente e no outro posteriormente. Por que pároco? Em primeiro lugar, você teria que reconhecer que os evangelhos sinóticos não são uma repetição dos mesmos relatos. Eles são um relato de coisas diferentes, mas de diferentes perspectivas de diferentes escritores. Eles estão escrevendo sobre os mesmos assuntos, a mesma história, a mesma experiência, mas de diferentes perspectivas. Então você tem Matthew dando a impressão de que a árvore secou instantaneamente. Ele disse que logo a árvore secou. Mas então, quando você lê Marcos, Marcos conta que no dia seguinte, quando eles passaram, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então a Bíblia realmente não diz que murchou depois. Eles só passaram por lá no dia seguinte para descobrir que ela havia murchado desde as raízes. Então Mateus nos informa que isso realmente aconteceu imediatamente, mas não foi visto até que eles chegaram no dia seguinte. Assim, Mateus lhe dá uma revelação da realidade, enquanto Marcos lhe dá uma observação. Então ele não está lhe dizendo algo diferente. Ele está apenas dando a você diferentes perspectivas da mesma história. Um dá um pouco mais de detalhes do que o outro. Então é por isso que você tem desse jeito. Agora, se você está perguntando qual é o significado e o que Deus quer que você saiba. Em primeiro lugar, o poder das palavras, porque a Bíblia diz que Jesus falou com a árvore. O poder das palavras. Nós o encontramos ministrando a seres humanos, e eles receberam cura. Ele falava com demônios e eles o obedeciam. Mas agora o encontramos conversando com uma árvore e funcionou. Na verdade, quando você estuda no Evangelho de São Marcos, quando Pedro chamou para lembrar que a figueira que Jesus amaldiçoou no dia anterior havia secado, Jesus disse: "Tenha a fé de Deus", o que significa que ele ligou aquele incidente ao ensinamento sobre a fé. Ele disse: "Tenha a fé de Deus". Então ele o deixou entender o poder das palavras. Se você disser e não duvidar, acontecerá. Então esse foi o seu ensinamento sobre a fé. Então é isso que Deus quer que você saiba.